Oi, gente, eu sou a Dayana e hoje estamos aqui direto do Cine Favela, no Heliópolis, para conversar com a Patrícia Vilela, que é diretora e atriz, e está no filme que foi exibido hoje aqui no Cine Favela. Eu queria saber de você qual foi a parte mais desafiadora de fazer esse filme. A gente gravou esse curta em 2010 e eu tinha estudado e aprofundado a estética do naturalismo, né? A atuação naturalista, onde exigia que a gente fizesse a personagem de uma forma bem contida. Então, quando a gente começou a trabalhar, esses ajustes eles foram desafiadores, porque eu estava começando a entender essa linguagem de vídeo e me aprofundando nesses estudos, porque quando você vem do teatro, treina muito o teatro, para quando você vai fazer o audiovisual, tem os ajustes, pensamento, o jeito que o ator pensa, como é que ele vai raciocinar em cena enquanto a câmera está ligada, né? Porque você não tem, como no teatro, um ensaio de um mês ou um pouco mais até, para você apresentar o seu trabalho. Então, no vídeo, isso foi mais desafiador, porque a personagem também exigia um domínio só na parte facial, porque ela estava numa cadeira de roda, ela tinha sofrido um acidente, esse é o mote da história. E, então, a partir daí, tudo era concentrado no meu pensamento, né? E o pensamento do ator, ele vai ultrapassar a lente através do que eu estou sentindo, do que essa personagem quer dizer. Então, para mim, foi desafiador. E também justamente porque eu estava treinando essa linguagem mais natural. Então era uma troca de duas atrizes, ali, duas personagens conversando. E então tem que ter bastante domínio da intenção, né, das nuances que o texto te dá, para segurar, né, a personagem e deixar o espectador também, que é um filme um pouco de suspense, deixar ele alinhavado, né? Transmitir o sentimento, né? Precisar para transmitir o sentimento e deixar o público atento, né? Então esse foi um desafio. E o que você diria para quem está começando agora na atuação? Inclusive eu estou iniciando nessa carreira, então tem algum conselho para quem está nessa fase de início? Eu acho que o conselho é o que eu sempre falo para os meus alunos, eu também dou aula, de estudar. Estudar o quê, né? Eles sempre me perguntam, estudar o quê? A gente tem que estudar a nossa matéria-prima, que é o ser humano. É o ser humano que você vai retratar em cena, né? Então, ele é o objeto de estudo. Então, a gente, como ator, quando a gente vai trabalhar uma personagem, a gente vai observar o ser humano. E um ser humano que a gente conheça, uma pessoa que a gente conheça, que tem alguma coisa a ver com essa personagem. Se eu não conheço ninguém, eu vou buscar onde? Eu vou buscar nas referências. E a outra parte é estudar livros, ler muito literatura clássica, se informar com as notícias do dia a dia, né? E estudar as referências de melhores diretores, melhores atrizes e atores do cinema e das séries. E agora eu queria saber como foi para você exibir esse filme aqui no Cine Favela. Para mim é sempre uma alegria voltar para cá. Eu trabalhei aqui em 2008, 2009, 2010 também. Fiquei um tempo trabalhando com uma equipe de alunos e foi uma experiência, talvez, uma das mais importantes que eu tive na minha vida. No sentido humano, onde eu me senti muito acolhida e aprendi muito com as pessoas. Então sempre eu trago com muito carinho o Cine Favela. Depois eu voltei algumas vezes aqui com outros filmes, também com essa participação, a gente assiste e depois conversa sobre o tema, sobre o processo das filmagens. E acabo sempre falando também da minha carreira, como que é o paralelo entre os veículos de teatro, cinema e TV. Porque eu falo muito do Cine Favela e muitos querem conhecer, e hoje deu certo dela vir. E eu vejo assim, que ela está encantada, né, com a energia, com a disponibilidade do público, né, dos alunos que trabalham aqui, né, fazem todos esses processos de cursos, né. Então, para mim, é sempre uma alegria, sempre trata o Cine Favela. Sim. Eu quero agradecer a Patrícia pela conversa. E essa foi mais uma história que vale a pena ser ouvida direto do canal Rádio TV Cine Favela Heliópolis.